de novo. Eu sou o senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá chegando aqui no canal Acima do Muro. Hoje vamos reagir a um vídeo do VSR comentando um pouco como que está a situação do Real Madrid. Eu tenho visto, né, alguns posts relacionados ao Real Madrid, porque parece que, além do Endrick ter perdido espaço com a saída do Carlo Ancelotti e a chegada do Xabi Alonso, parece que chegou um novo jogador lá que tá arregaçando com tudo. Eu não sei se ele veio de fora ou subiu da base, talvez o VSR acaba comentando um pouco sobre a origem desse novo jogador, mas que tem agradado bem a torcida do Real Madrid, tem agradado o Xabi Alonso, então é mais um na lista de possíveis nomes que à frente do Endrick para poder ser titular do Real Madrid. Eu acho que a postura do Endrick tem sido um reflexo, ou mesmo ele tem tentado copiar o que o Vinícius Júnior fez. Na época que o Vinícius Júnior chegou no Real Madrid, todo mundo desacreditado do seu potencial, não acreditava que ele seria tão bom assim para o Real Madrid, e até que houve a situação de tentar em empréstimo, só que o Vinícius Júnior tentou bancar a sua própria situação de permanência no Real Madrid para tentar buscar espaço. Aconteceu alguns fatores que favoreceram o Vinícius Júnior para ele conseguir essa oportunidade, óbvio, totalmente mérito do jogador, e o jogador, quando teve a oportunidade, caiu na graça do torcedor, do técnico também, e se tornou o jogador que é hoje, que é unanimidade no Real Madrid. Então o Endrick tem tentado fazer talvez a mesma coisa. Só que o problema, acho que, do Endrick é que, pelo fato dele ser um centroavante, se exige que ele seja um goleador. No caso do Vinícius Júnior, por ser um ponta, talvez se exigia mais um jogo mais bem apresentável e assistências, que na época era o Benzema, que era o titular de 9 do Real Madrid. Então, o Endrick tem que entender que toda vez que ele entra, ele vai ter que fazer gol. E atualmente não tem acontecido isso. Ele tem feito boas partidas, bons jogos, mas não tem desempenhado tão bem assim. Então, quando chega um novo jogador e já chega desencantando, fica difícil pro Endrick, além da situação Mbappé, que ainda não se sabe qual posição realmente o Mbappé vai jogar. Se vai jogar na ponta, se vai jogar no centroavante. Se ele joga de falso 9, é mais um na frente do Endrick, né? Mas bora ver o que o VSR tem a nos dizer sobre tudo isso. Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: garoto sensação no ataque do Real Madrid é mais um concorrente por minutos para Endrick. Vamos falar sobre isso. Antes, deixar o like, se inscrever no canal, tudo isso você faz aqui embaixo. Aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo, tem um link para você baixar o app do Flash Score. Patrocina nós, Flash Score, vambora. Estou gravando esse vídeo aqui na manhã de quarta-feira, depois do Real Madrid definir sua classificação para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, ganhando do Borussia Dortmund por 1-0. O gol foi marcado por Gonzalo Garcia, Juventus, gente, Juventus, atacante da base, né, das canteiras do Real Madrid, que na temporada passada tinha se destacado demais no Real Madrid B, Real Madrid Castilla, né, que é aquele time que faz a transição da base para o profissional, mas que disputa a Série C, a terceira divisão da Espanha, entre os profissionais. Então é um time que faz essa ligação, mas que joga também um campeonato profissional. E o Gonzalo Garcia, até pegando aqui os dados que eu peguei lá no Flash Score, na temporada passada, na terceira divisão, esse segundo item aqui, o Gonzalo Garcia fez 36 jogos e 25 gols na terceira divisão, jogando pelo Real Madrid Castilla. Foi usado pelo Real Madrid principal em alguns jogos, já de reta final de Campeonato Espanhol, de reta final de alguns jogos de começo de Copa do Rei. E nesta Copa do Mundo de Clubes está brilhando e sendo muito importante para o Real Madrid. Aqui as estatísticas do Gonzalo Garcia, que eu também peguei lá no Flash Score, em torneios internacionais. E você vê ali, Copa do Mundo de Clubes, ele jogou 4 vezes, tem 3 gols e 1 assistência na competição. Talvez provavelmente o principal destaque do Real Madrid na Copa do Mundo de Clubes.
Bom, já vamos começar falando um pouquinho desse Garcia, que como eu posso dizer, uma coisa que vai em desfavor ao Endrick acaba sendo o percurso dele. Ele segue a cartilha que os times europeus gostam, que é você jogar numa liga menos expressiva, tipo como se fosse um time B do Real Madrid, para você ganhar uma experiência e depois ter a capacidade e um bom desempenho no time principal. O time europeu adora fazer isso, adora pegar jogador novo, jogar para um time menor e depois pegar ele de volta já mais amadurecido, mais experiente. O lance que, igual eu falei, o que aconteceu com o Vini Júnior no Real Madrid foi uma completa exceção. Do jogador chegar, o time querer emprestar, porque na época foi uma polêmica gigantesca em volta disso, do time querer muito emprestar o jogador, e o jogador se bancar, falar, não vou ser emprestado, nem que eu fique no time 3 aqui do time principal, mas eu vou ficar aqui. E aí, igual eu falei, aconteceu uma série de fatores, jogadores machucados, lesionados, preferências, e aí o Vinícius Júnior conseguiu se concretizar no time titular. Então, o Endrick tenta usar da mesma fórmula. Não sei se vai dar certo, mas ele tem essa parte de desfavor. Garcia acaba sendo um jogador um pouco mais maduro do que ele, porque seguiu a famosa cartilha de jogar num time da Série C, né? Que nem o VSR disse. Vem que já com bons números, um pouco de experiência, e já demonstrou ter um bom desempenho em campo, que ele marca o gol da sua classificação contra a Juventus, então, do Real Madrid contra a Juventus. Então, digamos que o Endrick vai cada vez mais perdendo espaço, e provavelmente o clube e diretoria tá empurrando para cima dele essa tomada de decisão de empréstimo mesmo, para ele poder pegar uma carga melhor de experiência. Eu acho que se o Endrick optasse ou aceitasse essa parte de empréstimo, se eu fosse ele, talvez eu buscaria um campeonato italiano, porque o Endrick é um jogador forte e ali ele vai trabalhar contra zagueiros também muito fortes. Então seria talvez uma liga bem interessante para ele buscar um time para poder ser emprestado. E o Xabi Alonso, o técnico do Real Madrid, ele foi perguntado sobre Gonzalo Garcia, e aí ele disse que já conhecia e já confiava no Gonzalo Garcia, e que por isso que ele deu minutos para o jogador. O Gonzalo Garcia, lógico, virou centro das atenções nessa campanha da Copa do Mundo de Clubes, e ontem, depois de fazer o gol da vitória 1-0 sobre a Juventus, gol marcado por ele, uma cabeçada fenomenal dele. VSR ia falar Monterrey agora, o maluco, cada hora ele fala um time. Lógico que ele foi muito, muito chamado e muito demandado nas entrevistas pós-jogo. E aí ele falou assim, o que eu tento é sempre estar na área para meter gols da forma que for. E ele já fez gols de forma diferente. E depois ele falou que espera ter uma carreira como a do Raul, né, do Raul Gonzalez, que é da base mesmo, lá como quando criancinha do Atlético de Madrid, mas depois se mudou para o Real Madrid ainda em idade de base. Então, olha que o Gonzalo Garcia, para ele se medir com a história do Raul no Real Madrid, né, que era o maior artilheiro do Real até pouco tempo, até o Cristiano bater, um jogador histórico de gols decisivos de Copa, de Champions League e tudo, de gol decisivo de Mundial também. Então, você estar se colocando ali com um dos maiores da história do Real Madrid. Mas a questão é que o Gonzalo Garcia furou essa fila aí. Eu não sei se não fosse esse impacto do Gonzalo Garcia no Mundial, se ele seria alguém recorrente no time principal do Real Madrid, no time montado aí pelo Xabi Alonso. E agora, com tudo que ele está fazendo na Copa do Mundo de Clubes, se movimentando, tendo presença diária, fazendo até gol sem querer, como ele fez no jogo lá contra o Al Hilal. Então, assim, gol sem querer, porque ele chuta a bola, bate numa perna, bate na outra e entra. Então, acho que o Gonzalo já virou alguém do time principal, virou alguém com quem o Xabi Alonso vai contar ao longo da temporada. Vale lembrar, o Real Madrid estava, segundo as informações de quem acompanha muito o Real Madrid pensava em contratar um centroavante mesmo, para ser uma espécie de um cara para
para mudar jogo. Só lembrando mais ou menos o papel que o Rossello fez naquela campanha do Real Madrid 23-24, inclusive fazendo 2 gols vitais pro Real Madrid virar aquela semifinal contra o Bayern. Lá o Real Madrid estava sendo eliminado, né? Então o Real Madrid pensava em contratar um centroavante para fazer aquele papel que o Rossello fazia. E pode muito bem ser o Gonzalo Garcia, embora ele não seja daquele centroavante super alto. O Gonzalo Garcia, se eu não me engano, ele tem 1,83 m. Deixa eu só confirmar aqui. 1,82 m, né? Não é muito alto, mas ele pode fazer esse papel. Dentro do Real Madrid Castilla, o Gonzalo Garcia, ele não foi esse 9-9. No Real Madrid B lá, ou ele jogava aberto pelos dois, podia jogar tanto pela esquerda quanto pela direita, mais pela direita, mas podia jogar pelos dois, ou ele jogou, e aí o Zúñiga fazia o papel de 9 no Real Madrid B, ou ele jogava como uma dupla de ataque, não como um 9, ele jogava como um atacante, não como um centroavante. Geralmente jogava ele com o Munhoz na frente. E, diante da necessidade, ele virou esse centroavante do Real Madrid na Copa do Mundo de Clubes. E que necessidade é essa? Chegando lá na Copa do Mundo, chegando nos Estados Unidos, o Mbappé sentiu uma gastroenterite, ou seja, aquela famosa dor de barriga. E ficou uma coisa crônica. Ontem, inclusive, o Mbappé entrou contra a Juventus e me pareceu, não sei se vocês tiveram essa impressão, mas me pareceu que o Mbappé estava muito fraco, magro. Sabe quando você tem esse tipo de doença? Que você não se alimenta direito, perde muito líquido, se desidrata e tudo, e parece que você dá uma diminuída, uma murchada. Me pareceu isso. Olhei pro rosto do Mbappé, estava um rosto meio que chupado, né? Aquele rosto fino. Então, assim, e aí o Mbappé ficou fora da fase de grupos, e ontem não foi titular, embora o Xabi Alonso tenha dito que talvez ele fosse, por conta disso, por conta dessa gastroenterite. E aí, o Mbappé, que quase não deu brecha durante a temporada, na Copa do Mundo de Clubes, fica fora de 3 jogos e aparece o Gonzalo Garcia. E aí, por que eu botei o Endrick nessa história? Bom, antes que o VSR comente um pouco sobre o Endrick, eu acho que essa estrelismo barra oportunidade que o Gonzalo tá abraçando, não vou chamar ele de Gonzalo, chamar ele de Garcia, que é melhor. É algo natural do jogador. Se surgir a oportunidade, óbvio, qualquer jogador vai querer agarrar. E é aquela, né? Centroavante vive de gol. Centroavante que não faz gol morre de fome. Então, para um jogador como ele que veio da base de um time B do Real Madrid e conseguiu essa oportunidade, o garoto tem mais que buscar mesmo estar em evidência para poder se manter no time. Eu acho que o Real Madrid vai ter uma grande, já estava tendo com o Ancelotti, uma grande complicação de encaixe mesmo, porque o Mbappé veio para uma posição, a preferência dele de jogar era semelhante à do Vinícius Júnior, então você tem 2 jogadores super estrelas, só que jogam praticamente do mesmo jeito e na mesma posição. E eu tenho observado que o Xabi Alonso tem tentado utilizar o Vinícius Júnior com uma posição diferente, justamente para talvez poder encaixar o Mbappé futuramente, quando o Mbappé se recuperar totalmente. Porque eu acho que não vale o sacrifício nesse Super Mundial pro Real Madrid utilizar uma peça igual o Mbappé e de repente gerar lesão ou gerar alguma coisa que atrapalhe ele para o decorrer da temporada. É óbvio que esse é o momento pro Real Madrid ir colocando as peças do jeito melhor possível e conseguir encontrar um time ideal para poder seguir na sua temporada da La Liga ou Champions League. É óbvio que o Endrick vai perder espaço com a ascensão do Garcia, porque justamente ele é aquele jogador que o Xabi Alonso olha e pensa, pô, esse cara no futuro vai ser algo gigantesco. E o Endrick acaba sendo mais uma incógnita. Por mais que eu acho que ele já tá há mais de um ano, ou praticamente uma temporada lá no Real Madrid, já teve sua sequência de gols, então meio que na fila do pão o Endrick deveria estar na frente, mas quando se fala de seguir segmentos que o próprio estilo europeu gosta, quando se tem
essa noção de que um jogador não tá seguindo bem o estilo que o time programa, infelizmente a oportunidade acaba sendo cessada e dada para outro jogador. Então o Endrick vai ter que lutar muito para conseguir essa oportunidade de novo. Porque olha que falta de sorte. O Endrick, na reta final do Campeonato Espanhol, já com o Campeonato Espanhol praticamente decidido, ele sofre uma lesão num tendão que liga o músculo da posterior da coxa ao quadril. E essa lesão foi uma lesão, não uma lesão grave no sentido de deixar ele muito tempo afastado, mas é uma lesão difícil de se curar. Então o Endrick ficou fora desde o jogo contra o Sevilha, na reta final do Espanhol. Não viajou inicialmente com o grupo para os Estados Unidos. Ele foi inscrito na Copa do Mundo de Clubes, mas com a sensação de que ele não jogaria. Foi evoluindo, foi melhorando e até foi escolhido, foi definido pelo Xabi Alonso que ele fosse para os Estados Unidos para terminar a recuperação lá nos Estados Unidos. Então, nesse momento, o Endrick está nos Estados Unidos, se recuperando ainda, e acabou que essa lesão foi muita falta de sorte do Endrick, porque o Mbappé praticamente não deu brecha durante a temporada. Praticamente jogou o tempo todo. E o Endrick, querendo seus minutos, teve mais minutos na Copa do Rei, mas minutos bem que na sensação, imagino, do Endrick, eram minutos que abaixo do que ele queria, do que ele pretendia. E agora que o Mbappé deu brecha com essa gastroenterite, o Endrick não estava disponível com essa lesão no tendão que liga a parte posterior da coxa ao quadril, da coxa direita. Então, acabou sendo muita falta de sorte. E para piorar, o substituto do Mbappé e, eventualmente, substituto do Endrick, o Gonzalo Garcia, garoto, 21 anos, começa a jogar bem pra caramba e passa a estar no radar do Xabi Alonso. Então, assim, na minha visão, foi uma falta de sorte do Endrick, porque essa lesão veio num momento que ele teria minutos e poderia aparecer bem numa Copa do Mundo de Clubes, né? Como o Gonzalo Garcia está aparecendo e está aproveitando. Bom, eu acho que referente ao Endrick, a minha visão vai ser mesma que da época do Vinícius Júnior, quando ele tentou forçar essa situação de permanência e deu certo, igual eu falei. Vinícius Júnior foi uma exceção do Real Madrid. Eu acho que na posição do Endrick eu buscaria realmente um time a ser emprestado. Tudo bem que eu acho que ele corre aquele risco de ser emprestado e depois ser esquecido na Europa e ter que repentinamente voltar para o Brasil e se instalar aqui no Brasil porque nenhum time europeu vai dar atenção para ele novamente. Eu entendo essa situação do Endrick dele querer permanecer no Real Madrid porque é o Real Madrid, cara, é o melhor time do mundo e se você tá lá, você tenta buscar alguma oportunidade. Se você é emprestado, você deixa a famosa brecha para outro jogador angariar essa oportunidade. Mas a minha visão tudo bem que eu acho que ele quer talvez também utilizar dessa troca de treinadores para poder buscar uma nova oportunidade, já que com o Carlo Ancelotti ele já estava setado de um jeito, mas agora com o Xabi Alonso talvez as coisas mudem, só que na minha visão acho que mudou para pior, porque o Ancelotti já tinha tipo como eu posso dizer, um conceito bom para trabalhar com brasileiros. E aí chega um Xabi Alonso que eu não vejo ele com essa preferência para trabalhar com jogadores brasileiros. Ainda mais que o Garcia que acaba surgindo é espanhol, Xabi Alonso é espanhol, o Garcia é espanhol, então você já vai entendendo para onde que vai o lado do tipo, não tô querendo nem puxar pauta preconceituosa, nada disso não, gente. É só referente à preferência da nacionalidade mesmo. É a mesma coisa que se viesse um jogador de fora para algum time aqui brasileiro e um brasileiro tivesse praticamente no mesmo nível de um jogador estrangeiro, é óbvio que a gente vai preferir pelo jogador brasileiro do que o jogador estrangeiro. É natural, você tem esse tipo de preferência. E com os europeus não é diferente, eles preferem, obviamente, dar oportunidade para um produto que é nacional deles do que dar oportunidade para um produto que é internacional. Isso aí eu acho que não precisa ser muito... não vou dizer nem inteligente, mas não precisa ser tão magnífico para entender toda essa situação.
Então, eu acho que mesmo que se o Endrick tivesse essa oportunidade nesse Super Mundial, não faria tanta diferença, porque o Real Madrid vai ter um pouco de trabalho para encaixar realmente todo o elenco e ter um time bem competitivo para próxima temporada. O que eu acho que vai acontecer é que o Endrick vai precisar conquistar o Xabi Alonso, vai precisar convencer o Xabi Alonso, coisa que o Gonzalo Garcia já fez. Então, acaba virando ali um desafio para o Endrick, porque imagino que até o Endrick está 100%, não sei se o Endrick vai estar apto para jogar nessa Copa do Mundo de Clubes, não sei. Não sei se o Xabi Alonso pediu para o Endrick ir para os Estados Unidos só para ele ficar próximo do Endrick, para ele ter contato com o Endrick, mas imagino que vai demorar. E aí, nessa demora que eu digo, nesse tempo que vai ser necessário para o Xabi Alonso e o Endrick pegarem ritmo de trabalho, o Xabi Alonso confiar no Endrick, o Gonzalo Garcia já está com a confiança do professor. Então esse é um cenário que a gente viu e que a gente está vendo acontecer, porque de fato o desempenho do Gonzalo Garcia é um desempenho espetacular, é um desempenho que chama atenção, repito, para um garoto de 21 anos, que foi muito bem no Real Madrid Castilha, no Real Madrid B na temporada, mas jogando em outras funções que não a de centroavante que ele está colocando aí. Bom, o VCR comentou também, que eu acabei esquecendo de falar, sobre a posição que o Garcia gosta de jogar, né? Ele é um jogador que joga não só como 9, mas também como um atacante, tendo um parceiro para ajudá-lo, e ponta direita. Então eu acho que ele encaixa perfeitamente no time, porque já tem um Vini Júnior e um Mbappé brigando por essa posição. Não brigando, né? Porque eles jogam junto, mas em disputa com para ver quem vai jogar realmente de centroavante ou falso 9 ou quem vai jogar de ponta esquerda. Então, se você traz um jogador, porque o Endrick, na minha visão, ele não consegue atuar como ponta, ele só consegue atuar como atacante e centroavante. Então, você limita a possibilidade de esquema tático quando você tem um Endrick em campo. Agora, quando você coloca um Garcia, você possibilita a possibilidade é foda. Você possibilita ele jogar na ponta direita e também como atacante centroavante, porque o Xabi Alonso tem tentado experimentar um Vini Júnior como não falso 9, mas também um segundo atacante. Então, se você tem um Vini Júnior como segundo atacante, um Garcia como talvez centroavante ou também atacante, então fica os dois lá na frente, e o Mbappé vindo da ponta esquerda, que ele gosta de jogar desse lado, você tem um time muito mais forte. Ou mesmo fazendo com um trio de ataque, com o Garcia na direita, o Vini no meio e o Mbappé na esquerda. Então você meio que abre um leque maior de opções de esquema tático para um Real Madrid que está buscando realmente um time mais consolidado e mais interessante. Então, eu não sei se o Endrick realmente vai conseguir ter esse espaço, mesmo acho que antes da sua lesão o Real Madrid já estava buscando um 9, um centroavante para poder adequar a equipe, e eu vejo muito o Endrick sendo bem descartado nesse elenco do Real Madrid. Eu acho que o Xabi Alonso pediu que o Endrick fosse lá para os Estados Unidos justamente para ele dar uma acompanhada para ver como que tá aí na recuperação do jogador. E muitas vezes também tem aquela famosa conversa do tipo, viu, eu não vou contar com você aqui no elenco, talvez seja melhor você buscar um clube para ser emprestado, sabe? Ter aquele convencimento, porque talvez talvez não é passado pro técnico a vontade do jogador. E se o técnico não tem a intenção de utilizar o jogador, meio que fica aquela situação de, pô, você é um garoto, 18 anos, você não vai querer ficar jogado para escanteio. Seria mais próprio se você fosse para outro time, se você conseguisse mais experiência. Mas é futebol, né, gente? Tudo pode acontecer. O Endrick pode voltar dessa contusão voando e conseguir a oportunidade de volta no time, se consolidar no Real Madrid. Essas coisas podem acontecer. Como também pode acontecer dele ficar a temporada inteira sendo sucateado, igual foi a temporada passada. E aí são escolhas do jogador para ver o que vai acontecer. Na chegada do Endrick aos Estados Unidos, o
Xabi Alonso foi lá, recebeu o Endrick. O Xabi Alonso, quando falou sobre o Endrick recentemente, sobre o futuro do Endrick, ele falou o seguinte: queremos que o Endrick volte logo, ele retornará aos treinos com o elenco logo e está nos meus planos, contamos com ele. Essa foi a fala do Xabi Alonso sobre o Endrick. É isso, futebol tem disso. Às vezes o futebol, a oportunidade passa e é um detalhe você agarrar ou não. O Gonzalo Garcia agarrou. O Gonzalo Garcia mostrou serviço. 4 jogos na Copa do Mundo de Clubes, 3 gols, 1 assistência, 1 participação de gol por jogo e tá muito bem. Bom, esse foi o vídeo do VSR, acho que foi um excelente vídeo comentando um pouco dessa ascensão do Garcia e também a situação do Endrick, que acaba perdendo espaço, obviamente, no time, porque a preferência ali tem outros na fila, outros na frente para conseguir essa oportunidade. Eu tava aqui pensando, enquanto o VSR tava comentando sobre a situação do Endrick, que seria muito interessante, talvez, eu acho que eu tenho muito essa preferência do Endrick buscar um time diferente, não de ser vendido ou contratação, mas de ser emprestado mesmo, talvez para um time italiano ou um time inglês, porque eu acho que tá faltando aquela situação de um brasileiro ir para a Inglaterra, ir para a situação da Premier League, que é uma liga fantástica, e realmente se destacar, realmente se consolidar lá na liga e fazer o seu nome. Porque eu acho que a preferência dos brasileiros tem sido essas ligas um pouco menores, né? Uma La Liga contra uma Premier, pelo amor de Deus, todo mundo sabe que o nível é totalmente diferente. Então os brasileiros meio que buscam um campeonato espanhol ou mesmo um campeonato português, que são ligas um pouco mais fáceis, assim dizer, para poder se adaptar e desempenhar. Mas um jogador igual o Endrick, que tem um grande potencial pela frente, eu acho que uma busca por um time inglês, eu acho que seria algo totalmente inovador, desafiador, porque seria muito difícil para ele, e algo totalmente inovador, já falei, né? Algo totalmente diferenciado mesmo, que fugiria um pouco do padrão e ajudaria ele também a criar uma casca de centroavante mesmo forte, porque na liga inglesa o pau quebra. Eu tinha falado a princípio no começo do vídeo sobre o Endrick ir para talvez uma liga italiana, mas esse estigma de que italiano é bruto e forte já foi antigamente, hoje em dia não é nem tanto, então talvez não seja realmente uma boa opção. Mas uma liga inglesa, você disputando contra Liverpool, United, City, Arsenal, eu acho que você chega no local que, se você se destaca, ali você prevalece e ali você demonstra que é um excelente jogador. Bom, vai da opção do Endrick e vai da situação do que ele achar melhor para a própria carreira, obviamente. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo, muito obrigado por você que ficou até o final. Deixa o seu like, comenta e compartilha, se inscreva no canal para ajudar. Tamo junto e falou!